Eu vou com o Caio Alex, tem mais informações que eu quero perguntar. Inclusive está com o delegado, o doutor José está com vocês aí. Boa tarde, Caio. Oi, Isabelle Benito, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Foi muito bem lembrado isso que você disse agora há pouco. Caso Henri, 4 anos, no centro do Rio de Janeiro. A Kathleen em Porto Real, de 6 anos. E também o menino Gael em São Paulo. Crianças vítimas da violência que acabaram morrendo, fruto da violência provocadas por familiares. E claro que quando essa denúncia chegou no Conselho Tutelar, no início da tarde de ontem, rapidamente eles agiram, porque essas crianças poderiam ter sido mortas. Essa vassoura foi quebrada e ela mesmo em depoimento falou que se ela pudesse, ela matava. Para falar do assunto, a gente conversa aqui com o doutor José Mário Omena, delegado titular aqui da 54DP. Doutor, presa em flagrante por tortura. Agora, a cena que a gente viu ali é de tal violência que essas crianças foram salvas se não tivesse essa ação do Conselho Tutelar. Certo. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. É importantíssimo destacar a importância dos órgãos, de todos os órgãos, que auxiliam a sociedade. Nesse caso, o Conselho Tutelar agiu de forma imediata e retirou de situação de vulnerabilidade 3 crianças que estavam sendo espancadas pela mãe, provavelmente por uma explosão emocional, né? E aquelas crianças literalmente foram salvas pelo conselheiro tutelar. É importante destacar também a importância social de denunciar. Nesse caso, aquele vídeo foi enviado para o Ministério Público e para o conselheiro tutelar, que agindo de forma imediata, chegaram a tempo de encontrar a autora, as vítimas, e quando a autora tentou fugir, o conselheiro tutelar não permitiu e chamou a polícia militar. Eu vou chamar a Isabelle Benito, que está no estúdio, para participar desse bate-papo com a gente, para falar da situação da Aline Josiane, que tratou com tal violência dessas crianças. Isabelle, o doutor Omena está aqui e fala com você a partir de agora. Boa tarde para você. Boa tarde, doutor Omena. Obrigada pela participação aqui. Estou ouvindo a sua explicação e pela sua experiência, é o que eu estava dizendo aqui. É um ciclo de violência que ela não se enxerga como criminosa. E é crime, é tortura, não é, doutor? E aí ela vive num ciclo vicioso que acha que bater é a coisa mais normal. O problema é justamente o sofrimento dessas crianças, a vulnerabilidade dessas crianças, e é crime, é tortura, né, doutor? O que essas crianças vivenciaram ontem e provavelmente vinham vivenciando é uma situação extrema, não aceitável em hipótese alguma. Diferente de educar, espancar é agressão, digamos assim, uma formação psicológica negativa para aquela criança que está em formação no seu crescimento, é o convívio com a violência diária e o futuro agressor, porque se ele na infância vivenciou o tempo todo a agressão, agredir para aquela pessoa é uma coisa normal. A Aline teve algum tempo de arrependimento aqui dentro da delegacia? Ela demonstrou isso para vocês? Não, ela acredita na ideia que ela está evitando criar criminosos, que aquele ato dela é um ato de correção, de educação. Só que é exagerado e inaceitável. Para quem avalia a situação e vê o vídeo, sabe que aquilo ali não corrige ninguém. Aquilo ali agride. E se for uma criança, a coisa se torna muito mais grave e perigosa, porque outras crianças já morreram por explosões momentâneas de seus pais, né? Então, a sociedade como um todo não pode aceitar isso, a polícia não aceita isso, o Conselho Tutelar está de parabéns por ter agido de forma imediata. Doutora, a importância dessa cadeia de proteção a essas crianças e também as pessoas mais vulneráveis, de você ter um conselho tutelar que funciona, uma polícia que funciona para evitar o pior dessas crianças, que é sim a morte. As pessoas têm que entender. E o jeito que essas crianças, a vida de tortura, não tem como a gente pensar. A gente se revolta de ver a imagem de um animal sofrendo espancamento, a imagem de uma criança sendo espancada com um cabo de vassoura é inadmissível. Não tem qualquer tipo de ponderamento ou critério de educação que permita a gente aceitar em 2021 uma situação como essa. A gente evoluiu como ser humano, entendeu o que é processo de educação, ou pelo menos deveria entender. Doutor, o que vai acontecer com essas crianças agora? Essas crianças foram entregues a seus pais, o pai de correspondente, né, já que elas não eram fruto da mesma união, né?
E caso não tivesse alguém responsável pela criança, o Conselho Tutelar estava aqui para abrigá-las. Ontem, apesar de trágico, foi uma experiência profissional muito educadora, da polícia se sentir amparada pelos órgãos responsáveis quando a situação é criança em vulnerabilidade. A polícia não pode ficar, nem tem para onde destinar, a não ser para o Conselho Tutelar. E ontem era o próprio Conselho Tutelar que estava aqui. Então, esse exemplo tem que ser seguido. A sociedade de Belford Roxo está de parabéns também por denunciar, encaminhar para o lugar certo. E que esse exemplo sirva para que outros não façam a mesma coisa, que fique estampado que espancar a criança é crime e que dá cadeia. Exemplo é a Aline presa, está presa e vai ser apresentada ao juiz de custódia. Doutora, além da Aline, outras pessoas da família que soubessem desse espancamento, que não denunciaram, pode acontecer alguma coisa com eles? O que acontece? As pessoas não têm obrigação legal de denunciar, algumas têm obrigação legal de proteger. Nesse caso, quem estava ali próximo e tentou proteger foi a avó, mas fica estampado que ela não tinha condição de agir, que ela estava tão subjugada quanto aquelas crianças. Então, eu não vejo, não vislumbro nenhum cometimento de crime para os demais. E também a gente não sabe com quem ela convivia, né? Isso vai agora que iniciou um flagrante, a gente terá um prazo para fazer uma investigação rápida a respeito desse fato. Doutora Mena, muito obrigada, é isso aí, é isso que a gente está falando e pregando, todo mundo agindo. A gente consegue fazer a denúncia, dar o apoio e agora, com certeza, o Conselho Tutelar também acompanhar como que é, porque a gente não sabe a garantia delas diante de um pai que também não vivia com a mãe, que não cuidava, que ela cuidava sozinha. Toda essa questão de pobreza, de falta de tudo que essas crianças podem vivenciar, que agora elas não vivem não só a tortura, mas também que vivam os cuidados, porque o fator de garantir a segurança, o bem-estar das crianças é de quem é responsável por elas, no caso o pai e a mãe, ou na ausência deles, quem está com a guarda dessas crianças. Obrigada, doutora Omena, parabéns aí por esse trabalho do Conselho Tutelar de Belford Roxo, do delegado, dos policiais. Está presa.